Boa noite. Boa noite aí quem está chegando. Eu sou o Arrisson, do Super Pro. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar sobre um tema super importante, super relevante, dando sequência aí a uma série que a gente vem fazendo justamente para trazer esses conteúdos para os nossos professores do Brasil inteiro. E hoje a gente tem a honra de receber o professor Vinícius. Professor Vinícius, que a gente estava conversando agora há pouco aqui, é um usuário super pro desde a época do disquete. Isso para a gente é uma honra danada receber você aqui, professor. Professor Vinícius, que é bacharel e licenciado em Química pela USP, possui pós-graduação em Didática e Metodologia de Ensino e pós-graduação em Gestão da Inovação pela Universidade Federal de São Carlos. Atuou como professor de Química, usou bastante Super Pro no seu dia a dia, tenho certeza, e trabalhou muito na educação básica aí por 13 anos. E atualmente é sócio-diretor da Evolucional, que é um grande parceiro do Super Pro no Brasil, junto com as escolas, e é uma empresa que atua na área de avaliações externas e indicadores e atende aí mais de 2.500 escolas por todo o Brasil. Então, assim, é uma honra, professor Vinícius, receber você aqui para a gente falar um pouquinho sobre um tema bem importante, que é como trabalhar o psicológico dos nossos alunos, né, para terem um resultado melhor no Enem. Professor Vinícius, cara, brigadão por ter recebido muito bem essa proposta de poder participar dessa conversa. A gente está muito feliz de receber você aqui. Legal. Arrisson, eu é que fico honrado, né? Agradeço demais o convite aí de toda a equipe Super Pro, o seu convite, né? Super Pro e Evolucional tem se aproximado muito, viu, gente? Agora dá para a gente falar oficialmente, né, Arrisson, aí nos últimos meses, eu diria. Foi muito legal conhecer, né, todo o time do Super Pro recentemente e vice-versa, né? O Super Pro com a Evolucional. São empresas que atuam de certa forma, com avaliação, mas de maneira bastante complementar, né? E para mim uma honra, viu, Arrisson, de verdade, porque como você já colocou, fui um usuário raiz, né? Não sou um usuário Nutella de Super Pro, um usuário raiz que desde a época do disquete, né? Eu venho usando o Super Pro para compor as minhas avaliações, né? É um banco de questão muito robusto, né? Com uma organização extremamente importante para o professor, né? Então, para mim, hoje é assim uma realização estar nessa live aqui. Eu que nem imaginava, né? Há 10, 15 anos atrás, né? Ali como usuário recebia o disquete num pacotinho, né, que a gente comprava, e depois isso evoluiu para um CD, e depois veio a fase do pendrive, eu me lembro, tá, Harrison, né, até chegar no modelo digital mesmo via internet, né, e hoje a gente trabalhando junto, né, Super Pro e Evolucional trabalhando junto de maneira complementar. Para mim uma honra muito grande, e principalmente, né, Harrison, pelo público que nós vamos conversar hoje, que são os professores, né? Nós vamos falar sobre o psicológico dos alunos, mas trazer aqui alguns insights para os professores. E eu fico muito feliz toda vez, Arrisson, que eu tenho a oportunidade de falar com um professor, porque aí eu estou no meu aquário, né? Aí eu estou em casa, nossa, sou cria de salas de professores pelo Brasil, né? Eu vi aí no nosso chat, recebi já alguns comentários. Professor Boaro, deixa eu fazer essa menção aqui, que já mandou aqui, olha aí, um comentário. Professor Boaro, gente, é dono do maior canal de física da internet, né? E deu aula comigo um tempão em Valinhos, e tá aqui mandando uma mensagem pra gente. Obrigado, Boaro, um abraço, né? Também vai fazer live hoje lá com os alunos. Boaro é um sucesso. Mas é aqui que a gente se sente bem, né, Arrisson? De igual para igual com os professores. Obrigado por essa honra, tá? Legal. Eu que tenho a agradecer aqui. É sempre muito bom a gente poder conversar com os nossos professores, né? E até um pouquinho, antes da gente aprofundar um pouquinho sobre o Claro, tema do nosso bate-papo,
A gente está num momento importante quando a gente fala de Enem, e a gente tem aí as provas no dia 13, no dia 20 de novembro. Vamos falar um pouquinho sobre essa preparação do Enem, mas eu queria falar até um trabalho que vem já de longa data com a Evolucional junto às escolas e professores, né? Vocês têm feito um trabalho bem importante aí para não olhar a preparação para Enem só nos últimos dias ali que antecedem a prova, né? Mas é um trabalho super consistente de ajudar as escolas a construírem um trabalho muito sólido junto com seus alunos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. É isso, Arrisson, né? A Evolucional, ela desenvolveu, né, uma metodologia de simulação do Enem. Então é isso que nós fazemos, nós simulamos o Enem, não só o Enem, né, nós temos outras avaliações, avaliações para ensino fundamental, alguns simulados de vestibulares, mas assim eu diria que o carro-chefe, né, e até a forma como Evolucional é conhecida em todo o Brasil é por essa simulação do Enem. Aliás, Arrisson, já nos deram até um slogan, né, aí antigamente que era Evolucional, o Enem antes do Enem, né, de tão similar que Legal. era essa simulação do Enem. E o legal disso, né, Arrisson, quando uma escola tem essas simulações acontecendo, como você bem disse, não só nas vésperas da prova, mas assim, um trabalho consistente que começa ali desde o 9º ano, né, o aluno podendo viver essa experiência, ele chega num dia 13 como esse que se aproxima, muito mais tranquilo, né, porque ele viveu essa experiência muitas vezes, né, não só a experiência de fazer a prova, que é muito importante, né, porque o aluno se habitua com o tempo, com essas coisas todas que a gente até vai falar um pouco hoje, mas ele também se habitua a usar a avaliação não só como um carimbo do que ele já sabe, mas também como uma carta do que ele precisa saber, né, ainda dali para frente. E é essa a nossa maior missão, né, trazer essa avaliação com os dados e com os indicadores, né, que nós simulamos aqui, para que os alunos, a partir do resultado dessa avaliação, consigam progredir, né, consigam entender quais áreas eles precisam evoluir, quais áreas eles já dominam e, portanto, eles podem dedicar um tempo menor a essa área, né, fazendo essa gestão de tempo que é tão importante para os alunos. Então essa é a nossa missão, tá, Harrison? São já 3.000 escolas, né, que nós atendemos aí em todo o Brasil, de norte a sul, em todos os estados, né? Nós aplicamos aí todos os anos cerca de 1 milhão de avaliações por ano, né? Bastante coisa com processamento de dados e muito feliz de estar contribuindo com a educação brasileira, né? Que tanto carece de indicadores para poder evoluir, né, Arson? A gente fica feliz de ser uma bandeirinha ali levantada, hoje em vários lugares, né? Mas a bandeira dos indicadores e da melhoria da qualidade da nossa educação. E muito Isso é felizes agora extraordinário. com essa parceria com o Super Pro que nós temos também, né? Com certeza, essa parceria Super Pro, Evolucional, que a gente tem feito, e a gente tem alguns clientes, algumas escolas em comum, né, que hoje utilizam o Evolucional no seu dia a dia, utilizam o Super Pro também no seu dia a dia, e a gente vê que essa dobradinha pode dar ótimos resultados para as escolas, né? E falando um pouquinho ainda, aprofundando um pouco mais, né, nesse assunto Enem, esse trabalho que vocês fazem, a gente sabe que a prova do Enem, né, o exame em si, ele é um exame com as suas particularidades, né? É um exame que sempre é muito comentado, né, por alunos, por professores, por diversos motivos, que podem ser motivos legítimos ou não, mas enfim, a prova do Enem ela é uma prova diferente, né? E quando a gente olha para o aluno, quando ele vai fazer essa avaliação, ele fica muito preocupado, muito tenso, né? É algo importante. Hoje, cada vez mais, as instituições têm trazido a nota do Enem como um importante requisito ali para ingressar na universidade, né? Então, isso deixa o peso da prova ainda maior para esse estudante, né? Mas com essas particularidades da prova,
hoje, como que você enxerga que o aluno pode administrar um pouco melhor esse sentimento da pressão? E uma delas você acabou trazendo, que é exercitar, né? Ter a simulação ali já ajuda bastante. Mas o que mais, né? O que mais nesse universo da preparação faz sentido para esse aluno, né? Poder estar melhor preparado para o dia da prova? Legal, Arrisson. Bom, primeiro eu tenho que reforçar, né, o que você disse, concordando com o que você disse. O Enem, ele é hoje de longe, né, o principal processo avaliativo oficial brasileiro, né, pelo seu volume, pela sua grandeza, né. Nós já chegamos a ter edições do Enem com 9 milhões de participantes. Esse número varia, né, caiu para 6, em tempos de pandemia ficou ali em torno dos 4 milhões, né, mas mesmo assim é um volume muito grande, né? Olhando para o mundo, quando a gente pensa no mundo, gente, eu não sei quantos de vocês sabiam disso, mas o Enem, ele é considerado o segundo maior exame do mundo, né? Ele só perde para o Gaokao, que é o exame, é o Enem chinês, né? Não dá para competir com a China também, né, Alisson? Mas é um exame de grandíssimas proporções, né? E tem muito desdobramento depois do Enem também, né? Você tem o SISU, né, que é o processo seletivo para as universidades que utiliza esse score, esse resultado do Enem para distribuição de vagas em universidades. Você tem, isso pouca gente ainda explora no Brasil, tá, Harrison? Mas você tem universidades no exterior, né? E não são poucas, são muitas que aceitam o Enem como processo seletivo, ou pelo menos como parte do processo seletivo, né? Então é um exame muito importante. Às vezes a gente ouve notícias, o Enem vai mudar muito, né? Ele pode sofrer alterações. Já não acredito em cavalo de pau, tá, Harrison? Porque é um transatlântico, né? Não dá para dar um cavalo de pau. E ele não vai ser extinto, né? A gente tem aí uma dependência muito grande de muitos processos, né? Que hoje bebem do Enem, vamos colocar assim. Então, primeira coisa, né? Só pela existência dele, né? O Enem já se justifica aí como algo muito importante para o aluno, né? E como você bem disse, para as escolas, né? Também que utilizam os dados do Enem como um dos principais indicadores de qualidade também, né, da educação brasileira, tá? E aí vem a questão da pressão toda, né, Harrison, aí, que eu acho que é o tema do nosso encontro aqui hoje, né? Como é que o aluno pode, de certa forma, lidar com toda essa pressão nesse momento? Nós estamos aí há pouquíssimos dias do Enem, pouco mais de uma semana, né, para o Enem acontecer. E eu acho que o professor, que é o público que nós estamos falando aqui agora, tem um papel importantíssimo nesse momento, tá, Harrison? Então, como é que eu acho que os alunos podem melhorar, né, ou trabalhar o seu psicológico, tá? E essa é para vocês, professores, tá? Neste momento em que estamos, né, o professor, ele deve ter um outro papel que não só aquele de ser o cara da química, da biologia, da língua portuguesa, da geografia, da história, que é a autoridade naquele assunto, que domina e que vai explicar a matéria para os alunos. Esse é um momento em que os professores podem ser auxiliares dos alunos, no sentido de ajudá-los à construção de uma estratégia, Harrison, para se fazer a prova, né? Então, se os professores conseguirem entregar para os seus alunos alguns passos, tá, que não são escrito em pedra, né? Não são engessados, mas são um norte para que os alunos vão fazer a prova com mais segurança. Com certeza eles terão um psicológico melhor preparado. E quando eu recebi o convite para essa live, Arson, eu voltei lá atrás, quando eu era professor, e fiquei tentando me lembrar, né? O que eu faria nesse momento, né? Há poucos dias do Enem, nas salas de aula que eu fosse entrando, além de dar aula de química, né? Eu ia gastar um tempo da minha aula, Harrison, dando dicas de como esses alunos podem se preparar para a prova, não em relação à matéria, aos conteúdos que eles já estudaram, né? Mas se preparar mesmo ali para fazer a prova, né? E até no dia anterior à prova, na véspera da prova, como é que psicologicamente eles podem se preparar,
né? E eu até preparei, Harrison, se você me permite aqui, uma pequena Ah, apresentação, uma pequena não, tem alguns slides, mas que é para a gente ir discutindo aqui, que eu queria compartilhar. Olha só, que são 10 dicas. Deixa eu só ligar o ar-condicionado, que a sala esquentou aqui. Pronto, olha só. vai lá. Vamos lá. Que eu preparei aqui, Harrison, 10 dicas, tá? Para que os professores possam dar para os seus alunos nesses dias finais de Enem, tá? Esse material eu até mando depois para você, tá, Harrison? Aí, se né, o Super Pro Legal, quiser usar de alguma maneira para distribuir para a base, que se inscreveu nessa live, enfim, tá? Mas obrigado. essas 10 dicas, gente, eu dividi ela em duas partes, né? Elas em duas partes. Uma delas, que vai ali de 1 a 6, são dicas sobre estratégia. É muito importante que numa prova tão longa quanto a prova do Enem, o aluno tem algumas estratégias para resolver essa prova. E a gente sabe que, né, ir para a prova preparado para o que ele vai encontrar pela frente, não só em termos de conteúdo e de matéria, mas também de volume, por onde eu começo a fazer essa prova, qual que é o tempo ideal para cada questão, enfim, né, é muito importante, tá? E depois eu preparei um checklistzinho para os dias que antecedem a prova ali, né? O sábado, a sexta-feira que antecedem a prova, tá? E aí, Harrison, minha proposta aqui é que a gente vá navegando por essas dicas e você, né, fique à Vai vontade para me conversando. interromper e perguntar. Pode ser? Podemos seguir assim, Harrison? Perfeito. Ótimo, Então tá ótimo, bom, professor. legal. Muito bom. Eu vou começar aqui, gente, trazendo um vídeo. Toda vez que eu vou falar com um aluno, eu gosto de levar esse vídeo porque ele, embora seja aqui quase que um meme, né, uma metáfora, enfim, né, aqui ele tangibiliza bem o que é a diferença que faz quando alguém que vai para qualquer tipo de prova, né, e não estou falando só da prova da escola ou do Enem, né, mas quando alguém tem uma estratégia definida, né? E eu vou soltar esse vídeo para vocês verem aqui. Eu não sei quantos de vocês já viram, gosto muito desse vídeo, né? Então é um ciclista que está numa competição com uma bateria de ciclistas aí, né? E ele resolve amalucadamente se deitar sobre a bicicleta, né? E aí, se nós temos professores de física nos vendo, já estão entendendo o que está acontecendo aí, né? Esse rapaz está usando algumas leis da aerodinâmica a seu favor, né? Ele ganha bastante velocidade, tem um ali na pole position, né? Ele vai se aproximando, consegue então ultrapassar o primeiro colocado, e aí ele se aproxima ali do batedor, né? Dessa bateria, do motociclista que está fazendo a segurança e consegue superar até o motociclista. É claro que isso é um meme, né? Ali as pessoas devem estar ensaiadas, mas tem uma coisa muito interessante nesse vídeo, né? Que é a questão da estratégia, né? E aí eu fui dar uma olhada depois, né? Eu achei esse vídeo tão interessante e eu descobri, né, que existe um estudo científico mesmo sobre a diferença que faz, né, a posição que um ciclista assume sobre a velocidade que ele vai atingir, tá? Então você tem ali no primeiro quadrinho aqui, né, um ciclista padrão, né, que está na posição padrão, tá? E os outros aqui vão variando as posições, né? E eles vão se tornando mais velozes só com a variação dessa posição, tá? E aí, curiosamente, alguém estudou ali o Superman Position, né, que eles chamam, ou seja, esse ciclista que se deitou sobre a bicicleta e pasme, né, ele fica 24% mais rápido quando ele adota simplesmente essa posição de se deitar sobre o banco da bicicleta ali, né? Qual que é a mensagem que existe aqui, gente, para gente, né? Vamos refletir um pouco o que isso tem a ver com o Enem. Naquela bateria de ciclistas, eu tenho certeza que todos eram atletas muito bem preparados, né? Todos treinaram muito, né? E aí vocês já vão fazendo as analogias aí. Todos os alunos estudaram muito, os bons alunos, né? Se dedicaram, tá? Mas a diferença desse ciclista é que ele entendeu que estava todo mundo bem preparado e que ele ia ter que usar então uma estratégia para se destacar, né? Desse pelotão que estava com ele ali, tá? E como
foi certeira a escolha dele, né? Vocês viram que ao se deitar sobre a bicicleta, ele então ficou bem mais rápido utilizando as leis da aerodinâmica. O que eu quero dizer para vocês em relação a isso? Existem, gente, alguns macetes que, se os alunos tiverem acesso a eles antes da prova do Enem, as chances deles obterem uma pontuação maior aumenta bastante, né? E é sobre esses aspectos que eu quero discutir com vocês aqui, tá? Eu vou começar trazendo. Essa é uma frase que eu gosto muito, que eu acho que resume isso que a gente viu, né? A estratégia é uma economia de forças, né? Muitas vezes a gente gasta força sem precisar, né? Se a gente mudar a estratégia, o esforço pode ser muito menor. Eu vou tentar mostrar isso para vocês um pouquinho em termos de Enem. Tá? Uma primeira dica que eu trago, Ayrton, essa é clássica, mas clássica mesmo, quando os alunos estão ali, vão construir a estratégia, né? E o primeiro dia é o dia que tem a prova de redação também, né? Porque no primeiro dia nós temos a prova de linguagens e códigos, temos a prova de ciências humanas e tem a prova de redação junto, né? A nossa dica aqui, depois de discutir muito com especialistas, Arson, né, e levantar vários pontos de vista diferentes, há quase que uma unanimidade em se orientar os alunos a começar pela redação, né? Se não pela escrita completa da redação, pelo menos pela leitura da proposta de redação da prova, tá? A prova de redação é uma prova que se destaca, né, dentre todas as provas do Enem, porque ela não é uma prova, obviamente, de múltipla escolha, né, ela é uma prova onde o aluno tem que construir uma argumentação, tá? E ele precisa ter bons insights para isso. Então, começar com a cabeça fresca, né, descansado, pode fazer muito a diferença, tá, Harrison? Então, essa é uma primeira dica que a gente dá para os alunos, tá? Muitas vezes, alguns alunos leem o tema da redação e vão fazer algumas questões, e na leitura das questões eles têm alguns insights que eles podem usar na redação, tá? A gente vê isso como muito comum mesmo, tá? Pode Legal. falar, Harrison. Não, não. A gente já começa a perceber aí que você vai fazendo analogia com o vídeo ali do cara da bike, você já vai pensando em novas coisas, novas estratégias para poder se desenvolver melhor dentro dessa prova, né? Exatamente, Alisson. Essa daí é uma que, assim, praticamente a unanimidade dos professores, né, concorda que é uma boa estratégia e que pode te colocar na frente de quem começou ao contrário, tá? Então, é muito importante. Agora, não é importante só começar pela redação, mas começar bem a redação, tá? E aí eu já trago uma segunda dica, Harrison, né? Que é o tal do projeto de texto. Eu não vou me aprofundar, até porque eu não sou um especialista, né, em linguagens e em redação aqui, mas a semana passada, Arison, já fica aqui como uma dica, tá? Nós fizemos uma live na Evolucional sobre redação, com 2 especialistas. Ali sim eu estava bem acompanhado, né, com pessoas que conhecem redação profundamente, e eles bateram muito, Arison, na estratégia do aluno ter um projeto de texto. E eu falei, poxa, mas o que é um projeto de texto, né? E aí eles trouxeram a explicação sobre o gênero textual do Enem, né, que é o gênero dissertativo argumentativo, ou seja, o aluno ele tem que escrever uma argumentação sobre um problema que é colocado para ele, né? Existe uma estrutura, eu não vou dizer que é uma estrutura padrão, mas uma estrutura recomendada para que esse texto seja escrito. Nessa live, a gente detalha, tá? O nome da live, se vocês entrarem no YouTube depois, né, tem lá no canal da Evolucional, Os Segredos da Redação Nota 1000. Foi esse o tema da live, né? Os Segredos da Redação Nota 1000. Eles esmiuçam esse projeto de texto, tá? Que basicamente, eu não vou me arriscar muito aqui, mas vamos lá. Basicamente, precisa ter uma introdução, e essa introdução ela tem que enunciar um problema, né? Então vem lá uma frase temática, né, que é o tema da redação, e essa introdução já tem que levantar um problema que engloba algumas palavras que estão lá na frase temática, né, as tal das palavras-chave. E além desse problema, os alunos precisam apontar causas para esse problema. Essa é a introdução, tá? Depois existe o miolo do texto,
que é a argumentação, que eles chamam também de desenvolvimento. É onde eles vão falar sobre essas causas. Então, na introdução, você cita as causas do problema apenas, e no desenvolvimento, você explica essas causas, né? Por que que aquelas causas geram o problema, e etc, 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 tá? E aí depois você vai para o final, que é a conclusão, né? E essa conclusão, Arison, ela tem que trazer uma proposta de intervenção. Ok, existe um problema que foi colocado na introdução, as causas desse problema foram explicadas no desenvolvimento, e a conclusão, ela vem resolver esse problema, ou ela faz uma proposta de resolução desse problema, né? E aí tem algumas características dessa proposta de intervenção. Tem que ter o agente, que é quem vai resolver, se é o governo, é a escola, é a família, é a polícia, é o professor, né? Então, esse agente tem que estar ali, tem que ter a ação, o que vai ser feito para resolver, e tem que ter um certo detalhamento disso lá, tá? Em linhas bem gerais é isso. Mas é interessante, Arison, perceber que existe uma estrutura recomendada para uma redação de sucesso no gênero do Enem, tá? Então, ó, já são 2 dicas bem importantes aí para a gente, tá? Boa, boa. Surgiu uma pergunta aqui, professor Vinícius, que, assim, Claro, talvez seja até um pouco difícil a resposta, né? Mas legal. muitas vezes, quando vem o texto ali, base para você poder desenvolver depois a redação, as pessoas sempre ficam muito preocupadas, os estudantes ficam muito preocupados, né? Poxa, se for um tema que eu não vou conseguir desenvolver bem e tal. Mas quando a gente olha para esse projeto de texto, essa técnica, não que Isso. não dê para você falar de tudo, né? Vamos dizer, poxa, dá para falar de tudo, mas tem uma técnica, né? Tem uma Depende técnica, do assunto, perfeito, independente Arison, do assunto. perfeito. Foi isso que nós dissecamos na live, né? A gente tirou um pouco desse mito de que, olha, eu preciso conhecer profundamente um tema para poder escrever um texto sobre ele. Isso não é verdade, né? Existe essa técnica, que é o que você colocou, essa estrutura, que a gente vai preenchendo essa estrutura, né? E para isso, Arson, quando a gente não domina muito um tema, existe a coletânea que o Enem coloca à disposição, que são os textos base, para que você minimamente tenha conhecimento sobre um tema e consiga dissertar sobre ele com aquelas informações. Tá? Então, Boa. é bem o que você falou, Arson, né? Existe essa estrutura que orienta e que possibilita a gente escrever até mesmo sobre temas que nós não conhecemos profundamente. Tá bom? Perfeito, legal, legal. Beleza? Podemos ir para a próxima, Arson? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ó, terceira dica, né? Eu disse que são 10, né? Essa daqui, Arson, é a nossa especialidade aqui na Evolucional, né? Assim, gosto muito de falar sobre isso. A gente recomenda fortemente, né, para que os alunos, e aí, professor, né, faça isso com os seus alunos também, tá? Tranquilize-os quanto a isso, né? Para que eles priorizem as questões fáceis da prova. E aí você fala, mas Vini, o que é uma questão fácil? E eu respondo, tá, Harrison? Uma questão fácil é aquela em que, lendo o enunciado da questão, eu já vou falar o que é o enunciado, você já consegue mentalizar a resolução dela. Pode ser que você tenha que rabiscar alguma coisa, pode ser que você tenha que fazer um rascunho ali para confirmar um cálculo, mas você já enxerga aquela resolução. Muitas, você está lendo o texto ali do enunciado, você já sabe qual é a resposta sem mesmo ler as alternativas. E existem muitas questões no Enem desse nível. Obviamente, o que é fácil para o Vinícius pode não ser para o Arrisson, e vice-versa, né? Então, mas tenha isso em mente. Fácil é aquela questão que na leitura dela você já consegue mentalizar a resposta ou pelo menos a resolução. Olha, eu vou ter que fazer 2 cálculos aqui e tal, mas eu chego nessa resposta. Uma pergunta difícil é aquela que você tem, se você lê, não entende, relê, não entende, relê, não entende. Essa é difícil, tá? E saber identificar essas questões fáceis na prova, gente, é vital. Vital, e eu vou mostrar para vocês o porquê. O Enem Trabalho, eu trouxe aqui um quadrinho, a gente gosta muito de usar esse exemplo, tá, Harrison? É um quadrinho que ele explica, assim, bem didaticamente o que é a TRI, né, a teoria de resposta ao item, né?
A teoria de resposta ao item é a metodologia com a qual o Enem calcula a nota final, né, a pontuação. E esse cálculo, gente, ele não depende só de quantas questões um determinado aluno acertou, mas ele depende do conjunto de questões que esse aluno acertou, né? Ele traz aí um conceito para esse cálculo, que é a coerência pedagógica, né? O aluno que tem maior coerência pedagógica no seu conjunto de acertos tem uma nota maior. E esses quadrinhos aqui vão mostrar para a gente o que é essa coerência pedagógica, né? Então, aí a gente trouxe 4 alunos fictícios, né? São 4 nomes. Esse foi um cálculo, gente, que a Evolucional fez aqui com dados reais do Enem 2012, tá? Se eu não me engano, nós usamos como base a prova de matemática, tá? E eu tenho aqui 4 alunos, né? A Luísa, o Tiago, o Rafael e a Raquel, né? E se a gente contar os acertos, importante dizer para vocês, né? A prova de matemática do Enem tem 45 itens. São 45 questões na prova. Hipoteticamente, aqui nesse quadrinho, nós dividimos as questões em 3 blocos de dificuldade, né? Então, o primeiro bloco aqui, ó, vamos pegar o da Luísa como exemplo, ó. Essas são as questões fáceis. Então, aqui, ó, dificuldade baixa. Essas são as questões médias. E essas são as questões difíceis, né? Então, nós colocamos 15 questões em cada bloco, mais ou menos, fazendo um corte ali de 15 em 15, tá? A Luísa, se você contar os verdinhos aí, né? Ela acertou 20 questões, tá? Tá aqui bonitinho, né? O Tiago, pasmem, né? Se você contar, você também vai chegar no número de 20. Ele também acertou 20 questões, tá, Arison? Aqui o Rafael também acertou 20 questões e a Raquel também acertou 20 questões, né? E aí eu vou revelar para vocês agora a nota que cada um tiraria no Enem, considerando esses acertos que eles tiveram. Importante dizer, se fosse numa FUVEST da vida, todos teriam a mesma pontuação, Arison. Por quê? Porque independe de qual questão acertaram numa primeira fase, eles têm a mesma pontuação, né? As questões têm o mesmo peso, o mesmo valor. No Enem, não. A nota da Luísa, olha só, gente, teria sido 615,8 pontos, simulação que fizemos aqui na Evolucional mesmo, né? Veja o Tiago, que acertou, né, 20 questões também, mas ele errou um grande número ou um número relevante de questões fáceis ali, tá vendo? Errou difíceis também, ele concentrou os acertos nas médias. Olha a diferença de nota desses 2 alunos, né? E aí, quando a gente pega o Rafael, que acertou as questões mais difíceis da prova, mas curiosamente errou todas as questões fáceis da prova, olha a nota do Rafael, gente, 301,5 pontos. E a Raquel, né, que acertou ali, errou algumas, teve alguns errinhos, né? Não foram muitos de questões fáceis, né? Mas à medida que a dificuldade foi aumentando, ela foi errando mais, né? Ela teria 587,1 pontos, tá? Olhando para isso, né? Olha só, muita gente, você sabe, Arison, quando a gente mostra isso, as pessoas ficam surpresas. Fala assim, que injustiça com o Rafael, né? Porque ele acertou as questões mais difíceis da prova. Sim, meus amigos, mas ele foi extremamente incoerente no seu conjunto de respostas, tá? Porque como é que esse aluno consegue acertar as mais difíceis da prova, mas erra todas as mais fáceis? Inclusive, Arison, muitas dessas questões fáceis são pré-requisitos para as mais difíceis. Como é que ele consegue, entende a incoerência? E a TRI penaliza isso. Tá? E é por isso que a gente reafirma, professores que nos estão ouvindo, né? Orientem os seus alunos a priorizarem as questões fáceis. Se eles estiverem ali no início da prova e eles enroscarem em alguma questão e perderem 3, 4, 5 minutos, esse aluno deve abandonar essa questão neste momento e retornar depois se tiver tempo. Mas o que ele não pode é correr o risco de perder muito tempo da prova com questões difíceis e não sobrar tempo para as questões fáceis.
Tá claro, Boa, Arrisson? Ficou claro boa. essa dica? Eu acho que ela é de ouro, né? E pode fazer a diferença para muitos alunos, tá? Genial. E assim, dá para falar que tem uma tendência de chute, né, desses caras que acertam mais, esses estudantes que acertam mais as difíceis e não conseguem fazer as Total, fáceis? não é só que dá para falar como um dos parâmetros da TRI, Arrisson, é o que nós chamamos de índice de acerto ao acaso, né? O Rafael, por exemplo, né, a TRI considera, né, como esse conjunto de acertos é extremamente improvável de acontecer, como é que um cara acerta todas as difíceis? Existem questões muito difíceis que o Rafael acertou, mas ele erra questões óbvias, questões assim de bater o olho e saber a resposta. Isso, provavelmente, esse conjunto de acertos do Rafael é, foi conseguido no chute, tá, Harrison? É assim que a TRI Uhum. interpreta, né? Obviamente, gente, que o que eu estou colocando aqui na tela é uma simulação, tanto o comportamento da Luísa quanto do Rafael são extremamente difíceis de serem obtidos na prática, né? Um modelo que a gente fez, mas o da Raquel não, tá? O da Raquel é um comportamento bem real e repare como um errinho ou outro, óbvio que penaliza, né? Caiu a nota dela, mas ela se aproximou bastante Essa da nota da Luísa. Luísa, que é a mais ideal. Tá? Então, ter um Uhum. errinho ou outro por atenção vai penalizar o aluno? Vai. Mas não vai, assim, ela manteve uma boa coerência de respostas ainda, tá, Harrison? Já o nosso amigo Rafael é um cara que provavelmente chutou muito e acertou muito. Pode sair do Enem e jogar na Mega Sena, que se ele tiver esse padrão de acertos, ele vai acertar na Mega Sena também. Tá? Boa, É boa. mais ou menos isso, tá, Harrison? Super Beleza? Acho que legal. TRI tranquilo, né? E eu acho que, professor, né, como a gente está falando de dar dicas para os alunos, é tirar o peso das costas do aluno dele ter que fazer e acertar todas as questões da prova. Ele não precisa acertar todas as questões da prova para ter uma boa nota. O que ele não pode correr o risco é de perder questões fáceis e muito fáceis. Tá? Então, é essa lição que eu tiro desse slide que está na tela para a gente, né? Para nós professores, tá? Eu já vou passar para uma próxima dica aqui, Arison, né? Essa é Uhum. bem bacana. A prova é gigante, são 90 questões por dia, mais a redação no primeiro dia, é muita coisa. São muitos textos. A prova costuma ter textos longos em cada questão, principalmente essa prova de humanas, que vem aí no primeiro dia já, tá? E a gente indica com que os alunos, né, que eles leiam o enunciado primeiro, tá? E aí você fala, mas Vini, o enunciado não é o texto que vem? Não. Aí eu trouxe aqui, Arson, montei aqui especialmente para nossa live hoje a estrutura de uma questão do Enem, né? A estrutura de, e aí eu estou falando aqui com os reis das estruturas de questão, né? Que é o Super Pro, né? Que tem isso tudo configurado e organizado, enfim. Mas como é que é a estrutura de uma questão do Enem? Sempre nós vamos encontrar um texto base, e o texto base, gente, né, é o conjunto de texto, charges, gráficos, tabelas, figuras, esquemas, tudo aquilo que vem primeiro numa questão é o que nós chamamos de texto base. O enunciado do Enem é uma linha que está abaixo do texto base, que está quase que dando o comando. Eu nem vou chamar de pergunta, porque no Enem a gente não tem esse formato de pergunta. A gente tem geralmente uma frase que precisa ser completada com uma alternativa. Já mostro isso para vocês, tá? E a nossa recomendação, assim, forte, é que o aluno comece pelo enunciado. Muitas vezes não será necessário. Professor, transmita isso para os seus alunos, você que está ouvindo a gente, né? Por favor, porque essa é uma outra dica de ouro que muitos professores não levam para os seus alunos, né? Que é aluno, não vai dar tempo de você ler tudo. Então comece lendo o enunciado e muitas questões você vai perceber que você não vai precisar ler o texto base. Dá até dó, tá, Harrison? Porque é uma prova tão Uhum. bem feita, mas deixa para ler depois em casa, né? Que você levar o caderno de prova e tal, tranquilo. Mas comece pelo enunciado, tá? E aí você tem depois as 5 alternativas, né? Que é o que você deve fazer. Leia o enunciado, as alternativas e, se preciso,
e muitas vezes será, você volta no texto base pensando informações para resolver a questão. Isso agiliza muito a resolução da prova, muito, tá? E aí eu tenho uma próxima dica, não sei se você tem alguma colocação para fazer dessa, Harrison, né? Mas Não, é genial, genial, tô Não, achando o legal, máximo. legal, Queria que ter legal. tido essas dicas, Pois é, dicas, isso viu, faz a cara? diferença, viu? Ó, aqui eu trouxe uma, eu acho que a gente já pode fundir com a anterior, né? Eu pus aqui, ó, use e abuse da interpretação, né? Interpretação, gente, é uma coisa que está presente assim de cabo a rabo no Enem, não só na prova de linguagens, né? Quando fala de interpretação, a gente já pensa, poxa, interpretação de texto é língua portuguesa, na prova de química, na de física, né? Na de natureza, na de matemática, tem muita interpretação, tá? Eu trouxe um exemplo aqui de uma questão do Enem, tá, Harrison? Veja só. Boa. A gente tem aqui aquela estrutura, eu não vou ler, fiquem tranquilos, é uma questão de química, né? Não, é uma mera coincidência ou não, né? Imagina, Mas olha né? só. Por que será? Pois é, a gente tem aqui um texto base, né? E o que é um texto base? É toda essa estrutura de 2 parágrafos que eu estou vendo logo, né, acima aqui, tá? E as figuras que nós temos aqui, tá vendo? Então nós temos aqui esse texto base, né, aqui. O comando enunciado começa aqui, ó. O nome que se dá à reação orgânica de transformação do óleo de cozinha em biodiesel é. Repare assim, gente, né? E aí eu lendo as alternativas aqui, posso voltar no texto para pensar alguma coisa, mas assim, alguns alunos, Harrison, vão bater o olho e vão falar, poxa, óleo de cozinha, transformar em biodiesel é tal coisa. O cara já vai saber. Vamos supor que a pessoa não saiba, né? Uma alternativa aqui seria ela olhar para essa equação química que está aí no texto base. Veja que eu nem preciso ler o texto inteiro, né? Olha, eu vou bater o olho nessa equação química, nessas estruturas que estão aqui, tá? E aí tem algo mais básico do que reação, que é o que ele está pedindo, né? Que é o conceito de função orgânica, tá, gente? Se você for de outra área e estiver estranhando isso, né? Fique tranquilo, é algo que é bastante comum na química, né? Que os alunos estudam logo no início do estudo da química orgânica, né? Depois que ele estuda cadeias carbônicas, ele já vai aprender funções orgânicas. E se o aluno reconhecer que a gente tem um éster aqui, né? Que é um tipo de função orgânica muito falado no ensino médio, tá? E ele tem um éster do outro lado da equação também, então você está transformando, né, um éster em outro éster, tá? E aí batendo o nome, né, o olho nos nomes aí, tem 2 que talvez ficassem na decisão do aluno, né? Porque ó, tem um éster de um lado, um éster do outro lado. Então a letra A traz, né, aí a esterificação como alternativa, mas a letra E, se a gente ler um pouco, ó, transesterificação, ou seja, eu estou transformando um éster no outro, tá? E assim, o que eu quis trazer para vocês? Com uma interpretação das estruturas químicas, seria possível chegar nessa alternativa que é a alternativa E, tá? Essa questão não é uma questão fácil, tá, Harrison? Mas também não é uma questão que eu não conseguiria resolver de jeito nenhum, né? Assim, com um pouquinho de esforço, um conceito mais básico do que o de reação, que é reconhecer as estruturas, né? E dar uma circuladinha na prova, já dava para matar ela, tá? Então é uma questão possível de ser resolvida com interpretação, tá? E quando eu falo de interpretação, é isso, tá, gente? É olhar para a prova, né? E buscar gatilhos que você possa fazer conexões aí, né? Acho que está bem claro. E, obviamente, eu não precisaria ter lido todo o texto anterior, né? Tá vendo? Então, tem um segundo parágrafo lá, o professor Ednildo, da UFBA, explica que muita coisa pode ser feita com óleo. Ou seja, tem algo que vai me tomar tempo ali, tá, Harrison? E se eu for direto para o enunciado, que é ali embaixo, né? O nome que se dá à reação, e buscar as informações, eu consigo ser mais rápido nessa resolução aí, tá? Então, essa fica como nossa quarta dica aí, tá bom? Genial, até porque Beleza. assim, você imagina o estudante ali começa a ler esse monte de questão
muito texto, 90, ele 90 começa a ficar questões. maluco, e emocionalmente ele fala, cara, eu não sei fazer isso aqui, eu não sei fazer isso aqui, Exato, essa outra eu não sei fazer. Muito, exato. muito genial essa dica, muito Eu acho legal. que é aqui, né? Ó, se esse esquema ficar guardado, eu já estou feliz, né? Se os alunos começarem pelo enunciado, né? Muitas questões, Arson, já serão resolvidas diretamente pela leitura do enunciado e das alternativas, sem precisar ir para o texto base, né? Então, isso os alunos precisam saber, tá, gente? Né? E você, professor, se conseguir de alguma maneira comunicar isso para eles, você vai estar ajudando eles em relação ao tema da nossa live, que é como trabalhar o psicológico, né? Trazer aluno, você não precisa ler tudo. Como eu não preciso? Vou te mostrar que você não precisa ler tudo e dar um exemplo para ele, né? Enfim, tá? É um investimento que pode ser feito nessa semana pré-ENEM, tá? Aqui uma dica mais tranquila, né? Eu já queria tirar um mito aqui da nossa frente, Arson, que é eu já ouvi muito isso, tá? Dizendo assim, olha, se não sabe, é melhor deixar em branco do que chutar, porque se você errar, você vai perder ponto, né? Isso não é verdade, gente. Todo acerto conta ponto, mesmo os chutes, tá? Obviamente que se for um chute incoerente, lembra do que é incoerente, né? Quando o aluno acerta uma questão que está muito longe da zona de acertos dele, ele conta ponto também, conta menos ponto, mas conta ponto, tá? Todo acerto conta ponto, tá? E se ele chuta, ele tem pelo menos, são 20% de chance de acerto, né? Então, 20% está garantido, é 100 dividido por 5, que são 5 alternativas. Então, ele tem essa chance de acerto, tá? Agora, quando eu coloco saiba chutar, primeiro chute, se você não sabe, só se você não sabe, né? Tá faltando 1 hora para terminar a prova, enfim, aquela coisa toda. A recomendação para questões difíceis que você não saiba é o chute, mas tente pelo menos ler as alternativas e eliminar os absurdos. Existem alternativas que são mais absurdas, que elas contrapõem o que o texto está trazendo, né, como proposta ali, alguma alternativa que, por exemplo, fira os direitos humanos, tá? Isso aparece às vezes no Enem ali, então elimine essa alternativa. Na prova de linguagens ou de humanas, por exemplo, né, questões que tenham nunca ou questões que tenham sempre, esses termos exagerados costumam estar erradas, né? Então, são dicas aí para a gente eliminar, porque cada alternativa que eu elimino, eu estou aumentando em 20% a minha chance de acerto no chute. Tá? Então, se você conseguir eliminar 2, pelo menos, que são muito absurdas, e você ficar em dúvida entre 3, né? A tua chance já aumentou muito, né? Já aumentou bastante de é, acerto ali, tá? Enfim, Caramba. são dicas desse tipo. Mudou meu mundo aqui, tá? Porque eu já Não, ouvi que, é, que era melhor é não melhor não chutar. chutar. Pois é, Arrisson, todo acerto conta ponto, inclusive os de chute, né? Se o teu chute for incoerente, se o teu acerto no chute for de uma questão muito, muito, muito difícil, né, que você não acertaria por causa da tua zona de acertos ali, ele vai contar ponto. Mas ele pode contar 1, 2, 3 pontos e não 15, 30, 40 se tivesse, né, na tua zona de acertos mesmo, tá? Pela TRI. Então isso é muito importante, tá? A 7, Arrisson, já, não sei, né, se a gente já pode ir. Agora são dicas mais práticas que eu vou trazer mesmo, né? Então, eu queria só resumir as anteriores aqui pra gente, né? Passando rápido. Então, começa pela redação, estimule os alunos a fazerem um projeto de texto, existe uma estrutura para isso, tá? Isso ajuda muito. Essa uma das principais, né? Oriente os seus alunos a priorizarem questões fáceis, pularem as difíceis e voltarem nas difíceis depois, no final da prova, tá? Ler o enunciado primeiro, antes de ler o texto base, isso pode economizar muito tempo do aluno. Interpretar questões, não só nas linguagens e nas humanas, mas nas naturezas, na matemática, tem muitas questões de interpretação. Lembre-se desse exemplo que eu trouxe. E a questão do chute, né? A gente saber chutar
que é chute, se necessário for, não é chutar tudo, né? Mas se não sabe uma questão, não deixe em branco, chute, tá? Antes do chute, verifique se não há alternativas absurdas que podem, mais absurdas que podem ser eliminadas para aumentar a tua probabilidade de acerto no chute, tá? E agora, algumas dicas mais práticas, assim, né? Quando a gente se aproxima dos dias da prova mesmo, ali 2 dias da prova. Podemos ir, Arson, para elas? Vamos que vamos. Então vamos lá, tá? Eu fiz aqui, gente, um checklist para o dia anterior, né, ao dia da prova, um checklist para o dia da prova, que é importante também, né? Então, o dia anterior ao dia da prova, gente, muito, muito importante, né? Primeiro, tá? Certifique-se do seu local de prova na página do participante, né? A página do participante está aí. Eu já conferi, muitos locais de prova já saíram, já estão liberados, tá? Isso aqui é de um ano que eu fiz o Enem, tá? Então a gente faz aqui para ver como é que tá a prova, né? Esse ano é o Fred que vai fazer aqui na Evolucional, né? Mas esse foi o ano passado, ano retrasado, eu fiz. E aí você entra e tem ali o Vini, que não sou eu, tá, gente? Eu até conferi com o Fred agora há pouco, é o Vini que tá lá de novo esse ano, né? Que é o avatar do INEP ali. E o Vini é quem te conta o local da tua prova, né? Você entra com o teu CPF e com a tua senha, né? E você confere. Por que é muito importante conferir? Já houve anos em que houve alteração do local de prova, tá? Isso pode acontecer, espero que não, né? Mas é muito importante para que você tenha certeza do teu local de prova e bastante importante, né? Já emendando aqui num 7.2, dentro da mesma dica, para você planejar o seu trajeto, ter tranquilidade, né? Eu gosto muito de usar o Google Maps, né? Arson, aqui eu coloco, vejo a distância, peço para ele simular a trajetória. Ó, esse ano que eu fui fazer, isso aqui é real, tá, gente? Foi numa escola a 15 minutos da minha casa, né? Então, sem trânsito, eram 12 quilômetros em 15 minutos, né? Como eu sei a hora que o portão fecha, né? A hora que o portão abre, eu consigo me programar, né? Então, importante, os horários se mantêm, tá, gente? Os portões se abrem às 11h30 e fecham às 13 horas, tá? Então, bastante importante saber dessas coisas aí, tá? Eu já vou falar um pouquinho ali dos fusos horários, né? Tem uma bagunça no Brasil, nós temos 4 fusos horários, tá? E esse horário que está aqui é o horário de Brasília, tá? O horário da abertura e de fechamento, né? E aqui eu trouxe até, né? Ó, cuidado com os diferentes fusos horários do Brasil, né? O Brasil tem 4 fusos horários. Em Brasília, o portão abre às 11h30, né? No Acre, o portão abre às 9h30 da manhã, porque é o horário que é 11h30 em Brasília, 9h30 no Acre, né, Arson? No Amazonas, o portão abre às 10h30, e em Fernando de Noronha é 12h30, né? Então tem toda essa confusão dos fusos horários aí, né? Mas a maioria tá no horário de Brasília e segue o horário das 11h30 aí. Tudo bem? Então, Importante, até para não virar um meme clássico da pelo chegada amor do de Deus, portal. sempre, né? Sempre tem aqueles que chegam atrasados e o portão tá fechando e cai, tropeça na frente. Não seja você o meme do Fantástico, né? Ali depois do Enem, né? Enfim, tá? Então, ficam essas dicas aí, tá? Algumas, já indo para a nossa oitava, Harrison, aqui, eu também fiz um checklist do que levar, né? O que eu posso levar, o que eu tenho que levar na prova, né? E também fiz do que não levar, tá? Mas vamos começar com o que levar. Primeira coisa, não esqueça jamais, né? O seu documento original com foto, tá? Precisa ter um documento com foto, tá? Serve o RG, serve a CNH, serve a carteira de trabalho, tá? Serve o passaporte, e serve, né, no caso aí dos que já têm, o certificado de reservista também, tá? Então são os documentos que são aceitos, tá? Para o dia da prova. Tem que ter esse documento, que já eu vi de caso e soube de aluno que chegou para fazer o Enem, estava sem o documento, aí é um tal de ligar para o pai e ir correndo, trazer, voltar em casa, buscar o documento, entregar pelo alambrado, um absurdo, né? Então, muito cuidado com isso, tá? Muito importante levar o documento.
Tudo bem aí, Alisson? Perfeito. Então tá bom. Mais uma coisa, tá, gente? Isso aqui sempre dá confusão, muita confusão. A caneta, né? Você vai precisar de uma caneta, mesmo que você vá. Acho que é importante até dizer isso, né? Fazer a prova digital do Enem, que é ali para cerca de 100 mil candidatos, né? Você precisa ter uma caneta, tem fichas a serem preenchidas, a redação precisa ser feita a caneta, né? Mesmo no digital, ela é manuscrita, né? Então, e muito importante, a caneta, gente, ela precisa ser preta, tá? Ela não pode ser azul. E mais, gente, que sempre dá confusão e eles não deixam, tá? Aliás, é a caneta mais cara que você vai comprar na porta da escola que você vai fazer o Enem, se você não, né, se o seu aluno, né, não prestar atenção nessa dica. Eu já vi gente cobrando R$ 10 numa caneta Bic, tá? A Harrison ali na Ah, porta, né? caramba. Mas não pode ser outro tipo de caneta que não a preta com tubo transparente, tá? Precisa. Bom, teve até uma polêmica um tempo atrás que aquele tubinho, não o externo, tá? São aquele tubinho Aham. interno da carga da caneta. Tinha uma lenda aí rolando que até ele tem que ser transparente, porque tem umas canetas pretas que tem aquele tubinho amarelo dentro da Uhum. carga. Evita, gente, né? Para não ser você, né, que tenha problema com isso. A gente nunca sabe se isso é verdade, se não é. Uhum. Tem uma reportagem de uma menina dizendo que foi desclassificada por um fiscal por isso, tá? Mas evite, né? Use uma caneta Bic normal, transparente, preta, tá? Que é a que eu coloquei na foto aí. Parece um detalhe bobo, né, Harrison? Mas é importante. Vai no simples e não Exato. inventa. Legal. Exato, eu tirei todas aquelas ali, ó, toda variação de canetas ali, tira que não vai dar certo, tá? E aqui muito importante, né, como sempre, o teu lanche, a tua água, né, em uma sacolinha, leve comidas práticas e rápidas, como chocolate, barra de cereais e alguma fruta, né? E leve também uma garrafinha de água de pelo menos 500 ml, tá? Essa garrafinha você vai poder encher, dependendo, né? Espero que a escola que você vá Uhum. fazer tenha os bebedouros todos funcionando, enfim, mas leva pelo menos uma garrafinha de 500 ml de água e um saquinho de lanche para que você coma ali, tá? Então esse é o checklist do que levar Legal. na E, prova, e tá? provavelmente vão pedir para tirar o rótulo ali da garrafinha, né? Na hora de É, entrar. não aconteceu comigo, tá? Isso eu fiz Tá. recentemente, levei uma garrafinha muito parecida com essa, não foi pedido, né? Mas se pedir, você arranca o rótulo numa boa, não vai Tranquilo. fazer falta, tranquilo, tá? Enfim. E o que não levar, acho que é tão importante a gente saber também, né? O que não levar, porque isso aqui dá encrenca também, tá, gente? Então, acessórios que cubram a sua cabeça, né? E rosto são proibidos, tá? Não leve boné, chapéu, gorro, viseira e óculos escuros. Você não vai poder usar isso durante a prova. Provavelmente vão pedir para você tirar, colocar num outro lugar. É melhor nem levar. É uma coisa a menos para você se preocupar, tá? Que mais? Aparelhos eletrônicos, né? Celular, tablet, calculadora, relógio, fone de ouvido, né? Caso você esteja com eles, como é o caso do celular, hoje, né? As pessoas hoje não vivem sem o celular. Você vai ter que desligar e colocar num porta-objetos na sala, tá? Geralmente é um saquinho, né, que eles colocam dentro as suas coisas, selam e fica lá na frente para você retirar na saída, tá? Então é assim que funciona. Professores, muitos alunos não sabem disso. Se você contar isso para eles antes da prova, você já vai estar tranquilizando e preparando eles psicologicamente, entendeu? Evitando. Você imagina um aluno que não sabe chegar lá e falar: me dá teu celular. Ele tem que lidar com toda essa novidade, né, de informações e de situações que ele vai ter que lidar. Que se você, professor, for a referência dele antes da prova, você vai estar tranquilizando esse cara, né, e deixando ele melhor. Eu acho que é uma das melhores Boa. maneiras, sabe? Mais do que ser motivacional, Harrison e tal, que é importante também, mas é você ter segurança nas informações básicas, né, de passar para o seu aluno aí. É isso que eu estou tentando trazer nessa live hoje, né? Bem pé no chão Muito mesmo, legal. né? Muito Legal. legal. E aqui tem mais um ponto que eu vou colocar do que não levar, tá? Parece piada, Harrison, mas já deu problema. E na atual situação em que o país se encontra, é bom a gente falar, né?
não leve armas, tá, gente? Então, a gente brinca, né? Mas tá na cartilha do Enem, tá? Não leve armas, né? Não é uma novidade, já tá nas cartilhas de anos anteriores, né? Uhum. Evite qualquer tipo de confusão, né? De situação nesse sentido. Então, deixa a sua arma em Uhum. casa, se você É. tem, enfim, não leve, tá? Esperamos que você não precise dela no dia do Enem também, né? Então, Mas, é basicamente mas isso é interessante, porque no final das eu já vivenciei provas de vestibulares, né, um pouquinho diferente, mas um policial foi fazer uma prova de um vestibular de medicina e tivemos problema quanto a isso, né? sim, com certeza. Ele realmente coloca que ele não pode estar armado, né? Ou ele não pode deixar a arma em outro lugar, a arma tem que estar com ele, é uma coisa muito complicada. Importante colocar isso. Exatamente. Não, exatamente. É importante. E tá na cartilha do Enem, não é uma brincadeira minha, não, tá? Harrison tá lá, né, dizendo que não pode levar armas. Então, tá aí o que não levar, né? E indo aqui, gente, para as nossas dicas finais, né? O que que eu trouxe ainda? Acho isso sim muito importante, né? Você orientar os teus alunos, né? Você tem algumas aulas com eles ainda nos próximos dias, né? Oriente os seus alunos a fazerem refeições leves e saudáveis, né? Então, toma muito cuidado no dia anterior da prova e no dia da prova com frituras, né? Outros alimentos mais pesados que podem fazer mal, né? Podem fazer o cara passar mal ali, tá? Comer com calma e com tempo. Eu pus bem vermelho aí, né? Não deixar para almoçar em cima da hora de sair. É um dia que vai ter que ter uma programação em casa, né? Para o aluno, para o estudante, para o candidato almoçar mais cedo, né? Então, tudo isso é muito importante, tá? Então, refeição, muito importante. E como última dica aqui, Arson, eu trago ainda a necessidade do descanso, né? Acho que isso é muito óbvio, mas muito importante, né? Relaxe durante o dia e durma bem na véspera da prova, extremamente importante, né? É algo que eu tô já batendo, nada de estudar pesado na véspera, né? No dia, enfim, 2 dias antes, tá? E ainda brinquei aqui, ó. Se quiser, no máximo, reveja a live Os Segredos da Redação Nota 1000 no canal da Evolucional, tá? Que essa, gente, é uma live leve, mas que se apropriar daquele projeto de texto pode fazer a diferença, né? E como a redação, gente, é uma área, quase que uma área por si só, né? Se você pega as 4 áreas do Enem mais a redação, ela vale como uma área, né? Ela é 20% da nota, né? Talvez entender aquela estrutura seja muito mais significativo agora do que você correr atrás de um monte de questão de ciências da natureza, de matemática, de coisa para estudar, né? Algo que pode alavancar a tua nota muito mais, tá? Então, nada de estudar pesado, no máximo, né? Relembra ali a estruturinha do texto de redação, como é que é e tal, que pode fazer muita diferença na tua nota, né? E acho que são essas 10 dicas, tá, Arson, que eu trouxe aí, Ai, né, para o pessoal aí, né, para dicas o de público ouro, super dicas de pro, né? ouro. Eu acho Muito que é isso aí, legal, muito tá? legal. E até observando, né, todas essas dicas, eu acho que para o nosso professor aí que está vendo a gente, que vai ver e rever esse vídeo aí algumas vezes, né? É, a gente então coloca que esse papel do professor é muito importante, que não só a transmissão, né, do conteúdo vai também nesse modelo de trazer um pouco de conforto, É tranquilidade isso. e deixar esse aluno Segurança. mais segurança. É um papel fundamental do professor nesse ponto, né? Isso, assim, eu me lembro, né, o peso que nós professores tínhamos e temos, né, os que ainda estão em atividade, em sala de aula, né, numa fala com os alunos, né? Ali, quando a gente está numa sala de aula com 30, 40, 50 alunos olhando para a gente, você é referência, professor. E se você chegar seguro com algumas informações que são simples, você viu falando o negócio da caneta aqui, mas pode ser tão esclarecedor para um aluno, pode fazer tanto a diferença, né, para um aluno ter segurança no simples. Eu acho que é uma das maneiras assim mais eficientes de nós confortarmos o aluno psicologicamente
para a prova, né? Levar uma série de informações para ele, para trazer essa segurança, essa firmeza do que ele deve fazer, o básico, né, ali, né, que ele deve fazer no dia da prova. Tá? Genial, genial, muito bacana. Até a gente recebeu aqui um elogio, o professor Wallace coloca aqui para a gente, parabéns, professor Vinícius, valeu, Obrigado. Super Pro. Realmente, assim, a nossa proposta é sempre trazer esses assuntos que a gente possa dar ao professor mais ferramentas para que ele possa também empregar ali no relacionamento com seus estudantes, com seus alunos, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante, até porque a prova já está aí, o Enem já está aí, batendo na porta, aí estamos há poucas semanas, no final das contas, aquela pergunta básica, adianta o aluno se matar de estudar nessas últimas semanas? Então, o que fazer, né? Um pouquinho de descanso, um pouquinho de retomar essas dicas. Dá aí uma dica final geral para a gente fechar esse tema, né? Ah, legal, Aisson. Eu acho que agora é o momento do aluno, como a gente colocou desde o início da live, construir a sua estratégia, né? A gente, durante o ano inteiro, a gente vem trabalhando conteúdo, conteúdo, conteúdo. Eu sei, Aisson, eu falo isso com conhecimento de causa. Eu sei o quanto os professores são cobrados, né, pelas instituições para cumprir um cronograma, cumprir uma apostila, cumprir um livro didático, né? Chegou a hora, gente, de ajudar esses alunos, né, a terem uma visão estratégica da prova, né? Essa questão de, olha, eu vou ler o enunciado primeiro e depois voltar, muitos alunos não sabem disso, né? Esse é o momento de orientá-los, faltando aí 11 dias, são 11 dias? Hoje é dia Isso. Hoje é dia 10 3, né? dias, São 10 10 dias, 10 dias, dias. 10 dias para o Enem, Arrisson, né? Se você, professor, vai entrar uma vez em cada sala de aula, reserve aí meia aula. Eu faria isso, tá? Se eu fosse vocês. Até avisaria a direção ou a coordenação, se possível. Olha, eu vou orientar os alunos aqui quanto a uma estratégia, né? Algumas dicas que vão melhorar a estratégia deles no Enem. Invista isso nos seus alunos, né? É o que eu faria nesse momento. Vai valer muito mais do que uma aula super profunda de eletroquímica, tá, Harrison? De pilha de Daniel, que era um dos conteúdos que eu trabalhava, né? Levar 10 dicas, né? 8 dicas, 5 dicas aqui para os alunos conseguirem fazer a prova de maneira mais otimizada, tá? Então, fica essa dica. E, professor, lembre-se, você é a referência desses alunos, você é o porto seguro. Aquilo que o professor fala é quase lei dentro da sala de aula, né? Então, acho que é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo, né, uma grata responsabilidade, né? Porque significa que eles confiam em você. Então leve o básico, mas leve o básico com muita segurança, tá bom? Fica a minha dica aí. É o que eu faria, tá, Harrison? Que legal, que legal. Então, muito bom, muito bom. Professor Vinícius, a nossa proposta desse bate-papo aí de 1 hora, já fomos aí a 1h07 de conversa. A gente vai chegando aí ao fim desse bate-papo, que se deixar aqui a gente pode ficar aí batendo esse papo por mais tempo, né? Esse material, esse conteúdo, professor Vinícius, ele também vai ficar, obviamente, disponível no nosso canal. A gente costuma fazer alguns cortes nesse material até para entregar de uma forma mais Legal. cortada ali para o professor ter um Mais material mais direta, né? rápido, né, mais direto, etc. Então, esse é um material também que a gente vai usar bastante. Esse material que você apresentou também, se você se comentou Vou de mandar. deixar Isso. disponível, manda para a gente Vou pode mandar para também Marília já. disponibilizar para os nossos Terminando aqui, eu já professores. mando um PDF para ela, tá? Legal. E eu só tenho a agradecer a todos que estiveram com a gente nessa noite, esses nossos professores que sempre são muito engajados, participam bastante das nossas atividades aqui do Super Pro, em especial a você, professor Vinícius, que logo no convite ali, na primeira vez que eu toquei no assunto sobre isso, já atendeu prontamente, de novo, sem
rasgação de seda, né? Mas você é um cara que inspira bastante a gente. Agradeço demais você ter aceitado estar aqui com a gente. Tudo muito relevante. Essa história que a Evolucional vem construindo com as escolas, com a educação no Brasil, por que não dizer, é muito importante, muito relevante, um trabalho sério, um trabalho que ajuda as escolas e os estudantes a performarem melhor, né, a se desenvolverem melhor, por que não dizer, é um trabalho muito legal. Convido aí aos professores que estão à frente das coordenações, da coordenação pedagógica, diretores de escola, conheçam, procurem conhecer, porque a gente até brinca, né? A simulação ali daquele momento da prova, né, em todas essas etapas que a Evolucional promove dentro da escola, ela é tão real, né? Deixa o aluno dentro daquele momento da prova do Enem, que eu não tenho certeza que o dia da prova do Enem vai ser só mais um dia, né, para ele, porque ele já está acostumado com todo esse movimento, né? Ah, legal, Ayrton. E olha, eu agradeço as tuas palavras e também digo mesmo do Super Pro, né? Obrigado, porque vocês, durante muitos anos, né, e ainda continuam fazendo isso, mas tornaram os professores super professores mesmo, né? Os professores que têm que entregar, às vezes, quantidades absurdas de avaliações, de lista de exercícios, poder contar com uma ferramenta como o Super Pro é sensacional, né? Eu fiquei muito grato com o convite, Arson, porque usei muito e uso ainda, né? E usamos agora em parceria essa ferramenta que é maravilhosa, né? E que agora entra numa nova fase, né? Durante muito tempo a gente sabia que o Super Pro estava ali, a gente podia confiar, um banco de questão, né? Muito relevante, o melhor do Brasil, sem dúvida. E agora, com muitas iniciativas novas, temos uma cara que é o Arson, que está aqui sempre, né, dando aí o tom do novo Super Pro que vem por aí. Muito feliz com a nossa parceria, viu, Arson? Muito obrigado e obrigado a todo o time do Super Pro aí. Valeu, professor. Bom, então a gente fica por aqui hoje. Com certeza a gente volta com novos assuntos, novos convidados. Quem sabe até a gente vai buscando outros assuntos para trazer também o time do Evolucional para poder falar. Enfim, agradecemos mais uma vez a todos os participantes aí da nossa live. Uma boa noite para vocês. Obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.